Olá, galera! Estamos de volta. Problemas técnicos resolvidos, voltamos às nossas aulas normalmente, tá certo? Então, nossa quarta aula, nós vamos falar sobre artigos, que no caso seria o the e o a e o an, artigos definidos e indefinidos, tá certo? Para começar, nós vamos falar do artigo definido, que é o the. O que seria isso, Lia? Seria o nosso o e o nosso a. Quando a gente fala sobre alguma coisa especificando, por isso que é definido. Então, se eu falo a cadeira da sala está quebrada, então eu estou especificando qual é a cadeira. Se eu disser a menina está atravessando a rua, eu estou especificando que é aquela menina que está atravessando a rua. Então, isso é um artigo definido, tá certo? Essa palavrinha ela é um pouco difícil de ser pronunciada, porque ela não... Lembrando que esse TH é um som que não existe na nossa língua, tá certo? Então, se você não assistiu uma das nossas aulas que a gente falou sobre as saudações, certo? Os greetings, assista. Lá a gente falou sobre a pronúncia da palavra thank you, né? Thank you. Então, esse TH, ele geralmente tem essa entrada com a língua entre os dentes. Só que às vezes ele tem um som de F, um som de D, certo? Vai depender da palavra que vai ser falada, tá? Nesse caso aí, a gente vai ter dois tipos de sons, certo? Eu procurei no dicionário, então, segundo o dicionário, né, existem duas pronúncias, a pronúncia britânica e a pronúncia americana, que são um pouco diferentes. E também tem a questão de como essa palavra vai ser pronunciada, como ela vai ser falada quando ela está antes de uma consoante e antes de uma vogal, tá bom? Então, lembrando, não se desespere, essa palavrinha ela realmente é difícil de ser falada, tá bom? Mas com o tempo você vai se acostumar com a pronúncia dela. Eu lembro que para mim no início era um bicho de sete cabeças, hoje não é mais. Então, com o tempo você vai se acostumar com ela e ela não vai ser mais tão difícil para você, tá bom? Então, a primeira pronúncia, que é a pronúncia do inglês americano, né? Então, o que acontece? Esse som vai ter mais ou menos o som de um V, certo? Então, eu coloquei entre parênteses mais ou menos como é que é a pronúncia. Lembrando, eu sempre escrevo entre parênteses ou entre vírgulas, entre aspas, a pronúncia de como seria em português, mas pelo amor de Jesus Cristo, não escreva desse jeito, não confunda, desculpa, com a escrita das palavras. É apenas para te ajudar a pronunciar elas, tá? Essa foi a forma que eu usei para eu aprender e eu estou passando para vocês, certo? Então, na primeira, você vai ver que tem um V e tem da, né? Então, essa palavra seria mais ou menos assim, ó. The. E na segunda, que seria um inglês britânico, certo? Desculpa fazer esses negócios assim, porque eu tô sem o mouse e ele tá meio maluco. Então, então vai ser the. Vamos ver na prática como que seria isso. Então, a primeira é the horse. The horse. The people. The people. The forest. The forest. The countries. The countries. Certo? Espero que essas escritas te ajudem aí a pronunciar essas palavras. E agora a gente vai ver em vermelho as palavras que começam com vogal, certo? Então, nesse caso, a gente usaria a pronúncia do inglês britânico, que é o the, mas por uma questão de ajudar, de facilitar mesmo a pronúncia, tá certo?
mas você vai ouvir pessoas falando de Apple, the Apple, the Apple. Ah, tem gente que fala de um monte de jeito, né? Inclusive várias formas erradas. Mas a maneira correta são essas duas que eu tô te ensinando, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai usar the apple, the apple, the university, the university, the answer, the answer. Essa palavra answer é um pouco difícil de se falar, tá? Mas tenta dar uma lida nisso que eu escrevi e me escutar falando para ver se você consegue falar, repetir ela, tá certo? Bom, e aí, Lia, quando que eu uso esse the, o artigo o ou a? Bom, sempre que você quiser especificar. E quando eu não devo usar, tá? Agora eu vou te mostrar quando que você não deve usar. Quando você quiser generalizar, obviamente, né? Então, se você quer generalizar, você não pode usar um artigo definido. Isso é óbvio, mas às vezes a gente se confunde, né? Então, se eu quiser dizer assim, as pessoas no geral gostam de música, então eu vou falar people love music. Então eu estou generalizando pessoas, não estou definindo quem é, tá certo? Se eu quiser falar sobre idiomas, tá bom? Então, sempre que eu for falar sobre idiomas, eu não utilizo the. Então, eu vou dizer English is easy. Muito mais fácil do que o português, com certeza. Então, English is easy, inglês é fácil. Então, eu não uso o artigo definido. Se você quiser falar sobre nomes próprios ou cidades, certo? Você não vai usar o the. Eu botei um asteriscozinho aqui ao lado, por quê? Porque eu vou fazer uma aula só sobre isso, só sobre nome de países e tudo, para você entender que em alguns casos se usa o artigo definido, mas na sua maioria das vezes não usa, certo? Então, no caso, Italy is beautiful. A Itália é bonita. Ah, Lia, mas em português eu falo a Itália é bonita. Então eu tenho que falar the Italy is beautiful. Desculpa, pessoal, porque aqui já tá tarde. Foi o único horário que eu encontrei para poder gravar esse vídeo. Eu tô um pouco cansada. Mas enfim, vamos que vamos. Então, entenderam, né? Nesses casos a gente não pode usar o artigo definido. E agora vamos ver os artigos indefinidos. O que seria um artigo indefinido? Que você não define. Então a gente vai usar o um ou uma, né? Que seria em português. Em inglês a gente fala que é a e an, que seria o um ou uma, né? Do nosso português. No geral, a regra básica é: se tem som de consoante, usa o A. Se tem som de vogal, usa o N, certo? Então, lembre, é som, som. Então, por exemplo, aqui no início eu tenho a car, a car. Car é consoante, tem som de consoante também. Mas logo abaixo eu tenho house. House é uma consoante, então eu uso A. Muito bem. Logo ao lado eu tenho a palavra apple. Apple. Apple é com vogal, então eu vou usar an apple. An apple. E a palavra de baixo, ali é com H, é consoante, então era para usar A, não? Errado. Lembre, o som. Então, nesse caso, essa palavra é honest. Honest. Então, começa com H, mas tem... Ai, meu Deus.
Desculpa, sorry. Mas começa com H, mas tem som de O. Então vai ser an honest person. Combinado? E aí, Lia, tem exceções? Claro, sempre tem exceção, né? Então, o que a gente vai ver? Olha aí embaixo nas exceções. Se tem som de IU, IO, IUO. Então, por exemplo, se é European, European, tá vendo que tem som de IU, European. Então, eu vou usar o A, mesmo começando com a vogal. E se for com o som de UO, UO, woman, woman, então eu vou usar A, certo? E se tiver som de IU, uniform, uniform, eu vou usar o A, combinado? Então, essas são as exceções para se usar o A, tá? Espero que tenha ficado claro, mas vamos fazer uns exercícios para vocês entenderem, certo? Então, no caso, se eu quiser usar a frase boys are intelligent de maneira indefinida, eu vou usar boys are intelligent. Boys are intelligent. Eu estou dizendo garotos são inteligentes. Eu não estou definindo. Mas se eu quiser usar da forma definida, eu vou usar the boys are intelligent. The boys are intelligent. Então, eu estou especificando que garotos são esses. Por exemplo, eu estou na escola, tenho uma classe que tem meninos e meninas. Então, quando eu falo the boys are intelligent, eu estou dizendo que os meninos daquela classe são inteligentes, certo? Kids like sweeties. Kids like sweeties. As crianças gostam de doces. Se eu quiser escrever de forma indefinida, eu não coloco nada. Então, vai ser só kids like sweeties. Então, as crianças, no geral, gostam de doces. Mas, se eu quiser especificar, eu vou dizer the kids like sweeties. Então, eu estou especificando que crianças que gostam de doces. Vai depender do contexto, claro. Então, se eu estou no parque ou se eu estou numa festa, se eu estou numa festa e falo the kids like sweeties, então eu estou falando que aquelas crianças que estão ali que gostam de doces. Mas se eu falo sem o artigo definido the, só kids like sweeties, eu estou me referindo a todas as crianças, certo? Natal is beautiful. Então, no caso, Natal is beautiful, eu não uso o artigo the, porque é o nome de uma cidade. E, no geral, cidades não se usa o the. Eu não falo a Natal. Como em português, a gente fala Natal. Natal é bonita, certo? Eu posso dizer a cidade de Natal. A cidade, mas a Natal a gente não diz, certo? Então, vai ser da mesma forma. Bom, galera, e para terminar, vamos fazer o exercício de artigos indefinidos. Segura aí um pouquinho, eu sei que essa aula é um pouco chata, eu sei porque eu também já fui aluna e também achava um saco isso, mas essas coisas são importantes para a gente poder aprender a língua, tá certo? Então, vamos só dar uma revisada nisso aqui rapidinho. Então, lembrando, regra geral, quando tem som de consoante, a gente usa A. Quando tem som de vogal, a gente usa N, com exceção das palavras que começam com vogal e tem som de IU, IO e UO. Então, fica atento a isso aí, tá? Então, no primeiro exemplo, it is, larará, university, university. Bom, é uma vogal, U, university, tem som de vogal.
mas entra nessa regrinha de u, io e o entra, né? University, university. Então, a resposta vai ser A. It is a university. Na próxima, they are, larará, big family. Então, se é consoante, então a gente vai usar a big family. Muito bem. Na próxima, he is, larará, honored man. Ele é um homem de honra. Então, honored, honored tem som de vogal. O, honored. Então, vai ser N. No caso de man of honor, homem de honra, eu vou usar o A. Por quê? Man. Man é consoante. Então, a gente vai usar A. Uniform. It is uniform. Ai, Lia, você já botou ali que a resposta é A. Mas não é N, porque U tem som de vogal. Não, lembra daquelas exceçõezinhas. Uniform. I, U tem som de U. Então, nesse caso, a gente vai usar o A. You. Woman. She is, larará, woman. Woman. Tem som de U. Então, vai ser A. Woman. Desculpa, you não, de U. Woman. Woman. Outro exemplo. European. European, que é europeu, tem som de IU, European, então vai ser A, certo? E por último, nesses exemplos aí relacionados a essas exceções, Union, Union, que tem som de IU, então vai ser A, certo? Então espero que tenha ficado claro essa questão aí dessas exceções. É um pouquinho chato, né? Mas é normal, todo mundo erra. Eu mesma às vezes falo N university, às vezes eu erro. Normal, a gente erra até falando português, então não se desespere, mas é importante a gente saber qual é o correto, certo? E por último, nós temos 3 exemplos com 3 palavras que têm som de vogal: apple, egg e umbrella, que não entram em nenhuma das exceções. Então, todas as respostas serão an apple, an egg e an umbrella. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, ela é um pouco chata, então não tem como fazer algo muito legal, tá certo? Mas eu prometo que das próximas vezes vou procurar. No próximo assunto não vai ser tão pesado, tão gramática assim, tá bom? Pois então, um abraço. Se você ainda não está no meu grupo do Face, por favor, entre, receba dicas, receba orientações sobre como aprender inglês. Me adiciona no WhatsApp, fala comigo, para a gente poder estar caminhando junto. Combinado? Pois um abraço.